Nesta quarta-feira foi divulgada uma nova medida para a concessão de refúgio a estrangeiros no Brasil. A Polícia Federal alertou para possíveis fraudes envolvendo esses pedidos de refúgio. A suspeita é de que estrangeiros, na verdade, estariam usando o Brasil para chegar a outro destino. Por causa disso, houve uma mudança de padrão na regra migratória. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai restringir a entrada de imigrantes sem visto quando a nacionalidade de origem exigir o documento para a entrada no Brasil. As suspeitas são de que, por trás do golpe, nosso país possa ser rota de imigração irregular e até tráfico de pessoas. Quem está com essa história desde cedo é a repórter Gabriela Prado e ela conversa com a gente direto de Brasília. Gabriela, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública vai determinar essas novas regras a partir de segunda-feira. O que vai acontecer a partir de agora? Pessoas que precisam de visto para entrar aqui no Brasil, mas que chegam aqui sem esse visto vão ser impedidas de entrar no país. E as opções que serão dadas, ou elas retornam ao país de origem, ou podem continuar, se for o caso, ao destino final do bilhete aéreo que essa pessoa estiver. O que estava acontecendo e por que essa medida foi tomada, eu explico agora. A Polícia Federal enviou um relatório ao qual a gente teve acesso ainda no mês passado ao Ministério da Justiça, contando que o número de pedidos de refúgio aumentou muito no país entre janeiro até junho deste ano. Para a gente ter uma ideia, foram 8.327 pedidos. E o que a Polícia Federal notou é que 99% desses pedidos, as pessoas deixaram o país com menos de 30 dias depois de terem feito esse pedido, porque quando é concedido refúgio, há toda uma análise documental e até passar por essa análise, essa pessoa pode ficar aqui no Brasil. Mas antes mesmo da análise ser concluída, elas já saíam do país. Então a Polícia Federal entendeu que o Brasil estava sendo utilizado para uma rota de imigração ilegal. De que forma estava funcionando, segundo a Polícia Federal? As pessoas saíam de países, principalmente da Ásia, Nepal, Vietnã e Índia, e tinham como destino final no bilhete aéreo países da América do Sul como Colômbia. Mas esses voos faziam escala principalmente no aeroporto de Guarulhos e São Paulo. Quando essas pessoas chegavam em Guarulhos, a gente tem uma arte para demonstrar isso na tela, elas desciam no aeroporto sem visto. Ao serem solicitadas para esse visto, elas diziam que não tinham e pediam refúgio, alegando serem perseguidas, por exemplo, no país de origem. Diante disso, era concedido esse refúgio, esse pedido de refúgio, e as pessoas podiam permanecer no país. Por que elas saíam em menos de 30 dias? Segundo a Polícia Federal, elas se encaminhavam para a fronteira do Brasil, especialmente a fronteira do Acre com a Bolívia, e saíam do país por essa fronteira em direção principalmente à América do Norte e Estados Unidos. Então a PF entendeu que a solicitação de refúgio feita por essas pessoas, um pedido que muitas vezes é legítimo, estava sendo fraudado. Muitas vezes, claro, essas pessoas são vítimas e orientadas por redes internacionais de coiotes. Então a Polícia Federal, ainda no mês passado, solicitou ao governo federal que tomasse medidas também para desafogar todo o trâmite do aeroporto de Guarulhos, porque isso causava longas filas, além da fraude no próprio pedido. Diante disso, mais de um mês depois, um mês e meio depois, chegou essa determinação do Ministério da Justiça. A partir de segunda-feira, então, os imigrantes não vão poder entrar aqui no Brasil se não tiverem visto e vão ser encaminhados de volta ao país de origem ou devem continuar para o país que o bilhete aéreo aponta. Por quê? O Ministério da Justiça considera que se a pessoa saiu de um país por algum tipo de ameaça e escolheu um destino final, por exemplo, a Colômbia, ela considera que aquele país é seguro, então não teria motivo para ela descer em uma escala antes no Brasil e fazer esse pedido de refúgio. A gente segue acompanhando. Mas, Gabriela, é importante ter esse ponto. O Brasil não vai fechar completamente as portas, então, a pedidos de refúgio, certo? Exatamente, Márcio. As fontes do Ministério da Justiça fazem questão de frisar isso. O Brasil é reconhecido internacionalmente pelas normas de refúgio. Inclusive, há um estudo no Ministério da Justiça de uma política nacional de acolhimento a esses refugiados que o Ministério pretende anunciar o mais tardar no primeiro semestre do ano que vem. Então, o Brasil não faz com essa medida, não faz nenhum tipo de alteração na forma de se pedir refúgio. Um estatuto muitas vezes utilizado por
por venezuelanos, haitianos e sírios, só para a gente ficar em alguns exemplos mais recentes. Então, pessoas que consigam comprovar que são perseguidas, que vivem em países de violação dos direitos humanos, elas continuam podendo solicitar o refúgio. Ao solicitar o refúgio, elas vão poder permanecer no país enquanto o refúgio é analisado, e aí tem todo um procedimento que esse imigrante vai acompanhar, e quando ele ganha essa concessão para o refúgio, ainda quando o pedido está sendo analisado, ele inclusive tem direito a participar de programas sociais, por exemplo. Então já há uma espécie de integração dessas pessoas aqui no Brasil. Então não há, é importante a gente frisar, qualquer medida de restrição a quem é perseguido e vem procurar no Brasil o refúgio. O que há é uma tentativa de barrar essas redes de tráfico de pessoas, redes de imigração ilegal que podem trazer com elas outros crimes, como o tráfico de drogas e tráfico de armas.